E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Essa semana a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu costumo. O vídeo tá um pouquinho longo, mas é porque ele traz a minha participação no seminário Dezembro Vermelho que ocorreu na Câmara Municipal de Uruguaiana, na minha cidade. Eu fui convidado pela vereadora Zulma Ancinello para ter um momento de fala em plenário. Inicialmente esse vídeo seria transmitido ao vivo no YouTube, mas devido a alguns problemas técnicos, ele foi transmitido apenas no Facebook. Agora nós conseguimos um material com o áudio e com o vídeo um pouquinho melhor. Então, sem demorar muito, segue então a minha participação no seminário Dezembro Vermelho. Boa noite. Primeiramente eu queria agradecer a vereadora Zulma por essa iniciativa. Eu sempre acredito, eu já acreditava mesmo antes do meu diagnóstico, que a gente tem que ocupar todos os espaços para falar sobre HIV. E eu sentia um tempo atrás que esse espaço aqui na Câmara podia ser melhor ocupado. Eu digo em outras gestões anteriormente. Fico muito feliz pela lei, né, que institui aqui municipal o Dezembro Vermelho e por iniciativas como o dia de hoje. Ter esse momento de fala aqui hoje na Câmara dos Vereadores, para mim é muito importante, não só como uma pessoa que vive com HIV, mas também como um jovem, não tão jovem mais, né, porque eu não me enquadro mais como um jovem LGBT, mas como um homem LGBT, de ter esse momento de visibilidade, enquanto novamente em gestões anteriores eu já me sentia aqui ridicularizado e até mesmo diminuído e invisibilizado aqui, né, mesmo nessa casa. Mas enfim, nós estamos num outro momento agora, é um momento para a gente poder falar, é um momento para a gente poder ter informação. Eu tenho quase 37 anos, eu faço 37 anos agora, dia 19 de janeiro, do ano que vem. Vai ter festa, Léo? Falta pouco, vai ter festa. Inclusive, até é interessante falar sobre isso, porque eu nunca gostei de comemorar muito meu aniversário, e depois do meu diagnóstico eu comecei a comemorar ele todos os anos. A gente costuma falar que quem tem HIV tem pressa. E quando a gente recebe um diagnóstico, a gente descobre que a gente está sempre na pressa. A gente está na pressa de ficar junto das pessoas que a gente ama, a gente está na pressa de fazer todas as coisas que a gente sempre quis fazer e acha que de repente pode não acontecer mais. É claro que hoje em dia a gente está falando sobre prevenção e tratamento, como a Cida já falou, como o Dr. Crespo já falou, né? A gente está sempre ali junto. Eu faço também parte do comitê de mortalidade junto com a Cida e com o Crespo. De todas essas reuniões, eu acho que eu só faltei duas, né, todo esse ano. E a gente, eu falo porque eu me incluo, mas esse mérito é muito mais deles, né, de ter todo esse trabalho da Secretaria da Saúde com todas as unidades. Mas eu me sinto muito honrado de fazer parte disso aqui na cidade também. Eu faço muito acolhimento em questão de diagnósticos e encaminho muitas pessoas também lá para o posto. E antes de falar qualquer coisa sobre tratamento e prevenção, eu tenho que deixar um registro aqui que eu nunca pensei que eu fosse ter um acolhimento tão bom como é ali no POAS, aqui da cidade de Uruguaiana. E quando eu falo isso, eu falo porque eu vou em várias cidades agora, eu tenho viajado muito, porque eu também agora faço parte da RNP Uruguaiana e RNP Rio Grande do Sul, que é a rede nacional de pessoas que vivem com HIV. E os depoimentos das pessoas em outros municípios, né, nos CTAs, nos postos de saúde, são de assustar, assim, né, a maneira com que as pessoas são abordadas, a maneira com que as pessoas são acolhidas. E aqui, desde o primeiro momento, e não teve um momento que eu pensasse, eu não quero mais voltar aqui porque eu fui destratado. Só que quando a gente fala em adesão de tratamento, a gente também tem que ver vários fatores. Fica fácil para eu falar sobre uma boa adesão, porque hoje, como vocês podem ver na minha camiseta, eu estou como indetectável. Eu estou fazendo parte agora, desse momento, da campanha do Ministério da Saúde a nível nacional, mas a gente tem que perceber que fica muito fácil para o Léo, né, que é uma pessoa classe média, que é uma pessoa que tem
toda uma estrutura familiar, que não se preocupa em ter comida todo dia, que tem uma cama quentinha ou que no verão tem um ar-condicionado para ligar, fica indetectável. Para vocês terem uma noção do que eu estou falando, eu estou dizendo isso com uma boa parte da minha família ali para me assistir hoje. E isso é uma coisa que poucas pessoas que vivem com HIV teriam. Então, às vezes, a questão de sobreviver ao HIV não é apenas uma questão de tomar um medicamento. E isso tem que ficar bem claro, porque às vezes a gente joga toda a responsabilidade do tratamento em cima de uma pessoa só, como se fosse uma escolha única. Para mim, né, é uma coisa muito fácil fazer isso, e ainda assim foi difícil, mas comparado com muitas pessoas que eu sei que a preocupação do dia é conseguir comer. Se pá, ela vai querer se preocupar em tomar um antirretroviral. É outra situação. Então aí a gente já parte do princípio de não culpabilizar essas pessoas e ver aonde que nós estamos pecando e por que essas pessoas não estão conseguindo fazer essa adesão, o que está faltando para elas, quais são as medidas de saúde, estrutura, às vezes de saneamento básico. A pessoa não tem nem sequer uma água potável em casa. Ela não vai pensar em tratamento jamais nisso. Quando está com um filho passando fome, por exemplo, fica difícil. A preocupação é outra. Léo, posso te interromper? Pode sim. A respeito do que tu falaste de alimentação, os índices de óbito não é pela alimentação? Falta de alimentação? Não. Os índices de óbito, né, que a gente vê ali no comitê é de uma má adesão, né? Uma má adesão, ou todos aqueles que o doutor Crespo já tinha falado, diagnóstico tardio, que às vezes a pessoa chega. Eu mesmo tive um privilégio de descobrir o meu diagnóstico pouco tempo depois da infecção. Então isso faz com que eu estava com o meu CD4, por exemplo, a 736 quando eu descobri meu diagnóstico. Na época, eu sequer precisava começar o tratamento, porque existia uma outra forma, né, de distribuição do medicamento. Existia uma outra forma. O tratamento era indicado apenas para as pessoas que tinham CD4 abaixo de 500. Aí depois baixou um pouquinho mais ainda, né? Mas eu tinha um pouquinho de informação, né? O meu infecto, inclusive, nem era o Crespo, era o Dr. Tibúrcio, e ele me ofertou começar o tratamento, me disse todos os prós e contras, e eu já tinha lido muita coisa e decidi começar com o meu tratamento ainda assim, mesmo sem precisar no momento, porque eu sabia que provavelmente em algum momento eu teria que começar ele de qualquer forma. Uma coisa que também é importante a gente falar é que a gente fala muito de camisinha, né? Se camisinha resolvesse, o HIV já tinha sido exterminado já. Não adianta só insistir em camisinha. Camisinha já se fala há muito tempo e as pessoas sabem que existe a camisinha, elas não usam, então não adianta querer insistir só na camisinha. Hoje a gente fala sobre prevenção combinada, né? Que é a utilização de várias formas que se pode ter para ter uma prevenção. Então, por exemplo, eu sou o Léo, que eu tenho a carga viral indetectável, portanto o vírus que está dentro do meu corpo ele é intransmissível, isso já é uma forma de prevenção. Então eu posso usar uma camisinha ainda assim, então eu vou combinar duas formas de prevenção. Então eu posso ainda assim com o meu parceiro que também está aqui dentro, caso ele queira, porque ele está numa situação de vulnerabilidade, usar a PrEP. É outra forma de prevenção. Então hoje em dia o que a gente tem que deixar claro é que cada pessoa ela tem o direito de escolher a sua forma de prevenção. Porque se a gente ficar insistindo em camisinha, não vai adiantar nada. Porque não adiantou até hoje. Então a gente tem que começar a perceber que só ela não vai resolver. Ela tem que estar aplicada junto com outras formas de prevenção. Eu descobri o meu diagnóstico em 2013, no dia 25 de setembro de 2013. Muito por acaso, como a maioria das pessoas que descobrem diagnóstico, por acaso eu não tinha nenhum sintoma, até porque hoje em dia é muito difícil identificar algum sintoma referente a HIV numa pessoa. E eu fui fazer um hemograma
e nesse hemograma eu descobri ali que tinha uma palavrinha reagente para HIV. Naquele primeiro momento eu pensei que a minha vida fosse acabar em 2 meses, que tudo ia terminar, que eu não ia conseguir ver a minha filhada crescer, que eu não ia mais poder conviver com a minha família e todas essas coisas assim. Novamente, por ser uma pessoa privilegiada, eu pude chegar à minha casa e acessar uma internet e ter todo um esquema de informação, e nesse momento eu percebi que eu não precisava mais me desesperar. Além disso, naquele momento eu também tive o acolhimento da minha família, que também tem um nível bom de instrução. Então a gente percebe mais uma vez, como quando a gente fala de privilégios, isso influencia muito no tratamento do HIV. Porque se eu não tivesse todo esse acolhimento da minha família, se eu não tivesse uma internet em casa com uma boa velocidade, talvez eu tivesse desesperado por uns quantos dias até eu chegar no POS e ter um tratamento. Às vezes as pessoas se matam nesse período. Acontece. No momento que eu fiquei sabendo do meu diagnóstico, eu já fui encaminhado para o POS, onde eu tive todo esse acolhimento, conheci essa pessoa maravilhosa, que é a Cida, e eu falo isso todo momento que eu posso, porque ela faz o possível e o impossível para fazer com que a gente tenha essa adesão. Só para vocês terem uma noção de um fato que aconteceu no ano passado, aliás, nesse ano, quando faltou medicamento, eu tive que trocar o meu esquema por falta de medicamento aqui na cidade. E numa dessas faltas de medicamento, estava acabando o meu medicamento no mesmo dia, e eu ia ficar sem o medicamento. Meu medicamento chegou fora da hora de trabalho, a Cida foi lá na minha casa levar o medicamento, para que eu não ficasse sem o medicamento, para que eu não furasse o meu tratamento. E isso é uma coisa muito difícil de acontecer hoje. É muito difícil. Então, assim, isso que eu falo, quando eu saio daqui de Uruguaiana e falo das coisas que acontecem aqui, eu tenho o WhatsApp da Cida, antes mesmo de fazer parte do comitê e antes mesmo de fazer qualquer ativismo e militância. Então isso é uma coisa que a gente tem que falar, que acontece aqui em Uruguaiana, porque às vezes nem tudo... As coisas boas. Nem tudo é ruim. Tem coisas boas que acontecem aqui. Eu não vou ficar falando o nome de todas as pessoas ali do posto, mas todas são maravilhosas, né? Todas. Não tem uma coisa para falar ruim. Eu costumo dizer que eu decidi seguir em frente a partir do momento desse diagnóstico. E claro que eu tive todo um apoio, como eu falei. E a partir desse momento eu posso dizer que existe um Léo antes e um Léo depois. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas quando elas têm um momento na vida que, ou numa enfermidade, ou em alguns momentos que uma perda de uma pessoa muito importante, que tem um momento que para pensar no que foi a vida até aquele momento e o que a vida vai ser a partir de agora. Eu decidi seguir em frente com todo esse apoio que eu tive, obviamente isso me ajudou muito, e ainda assim, em alguns momentos, no meu início de tratamento foi muito difícil, eu tive muitas reações ao medicamento, em alguns momentos eu cheguei a pensar em desistir. E nesses momentos tinha minha mãe, tinha minha irmã e pessoas que pegavam na minha mão e diziam: não, aguenta mais um pouquinho que vai dar certo. Só mais um pouquinho, mais um mês, mais 2 meses e vai dar certo. E deu. Eu tentava não falar muito sobre isso, só que eu tenho consciência que eu vivo em Uruguaiana. Toda vez que eu conhecia uma pessoa que vive com HIV ou que vivia com HIV, a pessoa virava as costas, alguém me dizia: toma cuidado que esse aí tem a tia, né? A tia, para quem não sabe, no tão polêmico dialeto gay é o HIV. Então eu sabia que não ia ser diferente comigo, porque eu não sou melhor do que ninguém, né? Isso ia acontecer comigo. Eu pensei então que eu tinha que começar a abrir sobre isso com as pessoas próximas a mim, porque no momento que se está em Uruguaiana e vai se abrir sobre a sua sorologia, não se expõe só, né? Eu não vou expor só a mim, eu vou expor toda a minha família ao mesmo tempo. Então eu falei com a minha mãe, falei com meu pai, pedi para minha mãe conversasse com a minha avó e com o meu avô que estão ali, né?
Aliás, eu queria fazer isso, mas a mãe pediu para ela fazer. E para que todo mundo estivesse ciente da minha condição e que eu queria começar a falar sobre isso. Porque o que a gente percebe é que o que falta para o HIV, como bem o senhor bem falou, é informação. É informação, é investimento nisso, sobretudo com as nossas juventudes. E aí a gente se preocupa muito quando algumas pessoas falam que a escola não é um lugar para se falar sobre educação sexual, ou que a escola não é um lugar para se falar sobre HIV. Para vocês terem uma noção, ano passado, nessa época do ano, eu fiz uma maratona, que eu digo que é uma turnê da AIDS, que eu fiz em nas escolas, que eu dei, eu acho que mais de 25 palestras em escolas de Uruguaiana. Esse ano, eu não dei nenhuma. Sabe por quê? Porque quando eu chego para falar com os professores, eles chegam assim: Léo, eu não te chamei, porque nós estamos proibidos de falar sobre isso nas nossas escolas. Nós estamos proibidos de levar um homossexual para dentro das salas de aula. Isso está acontecendo aqui, em Uruguaiana. Inclusive, nós já tivemos um vereador monitorando professores aqui em Uruguaiana. Então, isso é uma coisa que realmente acontece aqui. O principal inimigo da epidemia do HIV hoje é o conservadorismo. Enquanto isso existir e se impedir que as pessoas falem sobre sexo, educação sexual, HIV e AIDS dentro das escolas, não tem como ter uma diferença. Essa informação ela tem que chegar até as pessoas. Está todo mundo apavorado com o que pode vir a acontecer o ano que vem em função desse conservadorismo e em função de frases que já foram ditas, né? As pessoas estão balançando a cabeça dizendo que sim, então não vou precisar repetir aqui. Esse ano, né, do próximo ministro da Saúde, com questões de não querer que se fale sobre isso dentro das escolas e deixar para que os pais falem sobre isso em casa. Aí eu pergunto para vocês: vocês acham que se vocês chegarem em casa e perguntar para o pai: pai, o que é PrEP, ele vai saber dizer? Não. Pai, o que é prevenção combinada, ele vai saber dizer? Não. Quantas horas eu preciso, depois de uma exposição, para poder conter o HIV dentro do meu corpo, para que não haja, né, para que eu não entre, não seja uma pessoa vivendo com HIV, essa pessoa vai poder dar essa informação. Então, isso não cabe só à família, isso cabe também, óbvio, a políticas públicas e também às escolas, porque é lá que tem um contato mais próximo com as nossas juventudes. Como eu estava falando que o HIV me fez uma transformação em mim, eu também quero passar isso e fazer essa transformação nas outras pessoas. E através disso, eu fiz uma página no Facebook que se chama Confissões de um Soro Positivo, e em qual eu relatei toda a minha experiência desde o momento do meu diagnóstico e transformei ela em confissões. Depois desse momento, depois de um tempo, quando eu deixei público quem fazia aquelas confissões, eu publiquei essas confissões como um livro que se chama Confissões de um Soro Positivo, do qual a semana passada eu fiz uma doação aqui para a Biblioteca Municipal de Uruguaiana. Então, se alguém quiser ter contato físico com esse livro, ele está disponível na biblioteca pública para qualquer pessoa, mas ainda assim ele está disponível online, gratuitamente, na página do Facebook e num aplicativo que se chama Wattpad, que a gente pode ter contato com todo esse material literário gratuitamente. Eu sempre, quando eu faço palestras, eu digo que eu tenho que ser muito responsável quando eu falo sobre HIV, porque às vezes parece que a gente fala como se fosse muito fácil viver com HIV. É só tomar um remedinho e está tudo resolvido. E não é. Não é fácil viver com HIV. Eu costumo dizer que se tem condições de ter uma vida digna com HIV, mas eu preferia a minha vida antes do HIV, por mais que hoje eu tenha conseguido me adequar a essa condição.
Então eu sempre digo para as pessoas terem cuidado na maneira com que elas para se preservar, não com culpabilização dessas pessoas, não como se elas tivessem cometido um crime de ter transado sem camisinha, porque isso às vezes acontece. Se não acontecesse, não tinha ninguém nessa plenária, porque ninguém tinha nascido. Às vezes as pessoas transam sem camisinha, isso não pode ser visto como um crime, isso acontece. Eventualmente, às vezes não é só uma gravidez que pode acontecer. Então, a gente tem que saber que a gente tem sim uma responsabilidade e que a gente pode controlar isso, a gente pode tentar controlar isso, mas se eventualmente isso acontecer por um deslize, isso não tem que ser encarado como se fosse um crime, porque não é. Ela não pode carregar essa culpa para o resto da vida, porque isso não faz sentido viver assim. Eu cometi um deslize, eu transei sem camisinha, e eu posso contar nas mãos quantas vezes eu fiz isso. Foram pouquíssimas vezes, e bastou para que eu esteja aqui hoje conversando com vocês, vivendo com HIV. E eu conheço pessoas que adquiriram o vírus na primeira vez. O HIV, o principal problema hoje do HIV não só a adesão ao tratamento em função do medicamento, e sim também a morte social que às vezes essas pessoas recebem depois do diagnóstico. E isso dificulta muito o tratamento. E a gente volta lá para aquele primeiro ponto que eu falei naquele primeiro momento, que a adesão não é fácil para todo mundo. E exatamente como tinha falado a menina aqui do Guapo, tem pessoas que realmente elas sequer conseguem mais trabalhar após um diagnóstico. Então eu volto a reforçar para que as pessoas elas tentem fazer, se preservar. Elas hoje em dia têm várias maneiras de se preservar, pode combinar várias delas, a gente tem o direito de escolher várias delas. Dependendo da nossa situação de vulnerabilidade, elas estão disponíveis. Existe toda uma conversa que pode se ter ali com a CIDA, com todo o pessoal ali da Secretaria da Saúde. As vulnerabilidades elas vão ser analisadas e as maneiras de prevenção elas vão ser indicadas. Tem preservativo feminino, que não é muito divulgado. Tem o uso do lubrificante, que é muito importante para a prevenção do HIV, que não é muito divulgado. Porque o uso do lubrificante, ele, além de fazer com que as secreções se diluam, que as pessoas não sabem muito disso, ele ainda faz com que o preservativo não estoure. Então tem N maneiras. Eu só tenho que dizer para que se alguma pessoa, a partir de agora, fizer um teste rápido e descobrir que se por acaso ali diz reagente para HIV, como em 5 anos atrás eu vi dizer também, que também não é o fim do mundo. A vida vai mudar, só que não é o fim do mundo. A gente vai ter que ter uma nova visão em cima dessa nova condição que aparece. Eu não vou dizer nem problema, eu vou dizer dessa nova condição que aparece e tentar enfrentar isso da melhor maneira possível. E se por acaso essa pessoa acha que não está dando conta, ainda assim o SUS disponibiliza de todo o acesso para a saúde mental dessas pessoas, né, Cida? Então tem que ver que existe todo um acolhimento de todas as formas possíveis. É importante dizer que esse tratamento ele é totalmente gratuito, ele inclusive nem é disponível para venda, então ele é todo gratuito, desde o teste até o preservativo, até os antirretrovirais. E eu quero dizer que o que principalmente afeta as pessoas que vivem com HIV, que foi essa morte social que eu falei, então eu quero dizer para as pessoas pensar com muito carinho, quando souberem que por acaso tem alguma pessoa próximo delas que está vivendo com HIV, ou que ainda convivem com HIV, não necessariamente vive, mas a minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que convive com HIV todos os dias. Ela não vive com HIV, ela não é reagente para HIV, mas ela convive com HIV. Então, essas pessoas que vivem e convivem com HIV, elas precisam de afeto, elas precisam de carinho, elas precisam de acolhimento. Elas não precisam de julgamento e nem de culpabilização. Elas precisam que as pessoas olhem para elas como pessoas que estão tentando tocar a vida
da maneira mais digna possível e que todo mundo tenha o direito. Então, isso se desmistifica um pouquinho quando a gente tem informação. Então, eu quero agradecer mais uma vez a vereadora Zuma por isso. Eu espero que esse seminário ocorra anualmente, né? Não só nesse ano. O ano passado nós já tentamos, né? Nós, que eu digo, eu sei que a senhora também já tentou fazer o ano passado, infelizmente não deu, entraram em contato comigo. Então, eu espero que a gente fale sobre HIV, porque a gente precisa falar sobre HIV em todos os espaços possíveis, e um dos melhores lugares aqui na cidade que a gente poderia fazer isso é justamente aqui, né, na Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Então, muito obrigado a todos por me escutar um pouquinho, muito obrigado pelo convite, e obrigado principalmente ao meu namorado e à minha família, que estão ali, como sempre estiveram, me dando apoio. Obrigado. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro quando tem essas iniciativas, principalmente aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena do interior que precisa desse tipo de ações. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas eu não queria entregar um material cortado para vocês. Não esquece de ajudar o canal. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, não esquece de curtir, não esquece de seguir o canal. E se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, não esquece de curtir a nossa página Confissões de um Soropositivo e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Para todos aqueles que chegaram até aqui, que chegaram até o fim do vídeo, um beijo no coração de todos. Semana que vem a gente está de volta.